E aí, pessoal, beleza? Hoje eu vou falar sobre como memorizar qualquer coisa com facilidade. Memorização é de suma importância para os estudos. Primeiro ponto, utilizando o mapa mental. O mapa mental ajuda bastante na memorização. Por exemplo, crimes contra a administração pública. Eu utilizei o mapa mental para fazer um material sobre isso e, inclusive, utilizei cores diferentes. Isso ajuda a memorizar com facilidade, porque, por exemplo, crimes contra a administração pública tem uns pontos lá que são parecidos, e você utilizando cores diferentes, grifando as palavras-chave que são cobradas na prova, ajuda bastante a memorizar. E, por exemplo, o direito administrativo, sobre órgãos públicos, sobre quanto à estrutura, composição, utilizando mapa mental, cores diferentes também ajuda bastante. Inclusive, eu também postei um material que eu fiz aqui no canal, dê uma olhada. É muito importante a utilização de mapas mentais, inclusive com cores diferentes, pois ajuda a ver o maior destaque nos pontos mais relevantes e você saber diferenciar um ponto de outro. Então, utilize o mapa mental para ajudar na compreensão do conteúdo, na memorização. Outro ponto muito importante também é a utilização do marca-texto da forma correta. Por exemplo, há pessoas que tem um artigo 30 do Código Civil. Aí a pessoa, isso daqui é importante, o que é que ela faz? Ela grifa todo o artigo com marca-texto. Só que esta não é a forma correta. A forma correta é você grifar com marca-texto só as palavras-chave, as palavras que a banca costuma alterar nas questões de prova, as palavras que levem você a relembrar este artigo. E você, o que é que você faz com isso? Memorize essas palavras-chave. Você vai ler o artigo todo de forma corriqueira, habitual. E o que é que vai acontecer na prova? Quando cair a questão, você vai lembrar dessas palavras e já no seu subconsciente vai ver o contexto deste artigo. E isso é muito importante também, sobretudo em relação ao CESP, porque o CESP, às vezes, ele não faz igual ao FCC, Ctrl+C, Ctrl+V, copia e cola. O CESP pega um artigo da lei e parafraseia ele, ou seja, utiliza as palavras diferentes para dizer a mesma coisa. Então, se a pessoa só decora e não compreende o que está escrito, não memoriza as palavras-chave, ela estará tendo um estudo ineficiente. E como são muitos artigos, muitas leis para se estudar, tem que procurar otimizar da forma mais simples, objetiva e eficiente possível. Então, passe a utilizar o marca-texto apenas nas palavras-chave. E como você vai saber quais são as palavras-chave? É como eu costumo dizer nos vídeos, vai saber resolver inúmeras questões de prova, porque com as questões de provas cobram muitas questões semelhantes a tal assunto. Então, com isso você vai pegando a malícia da coisa. Por exemplo, os artigos que digam a respeito sobre prazos, pode ter certeza que é cobrado processo penal, em relação ao inquérito, enfim, você tem que memorizar esses prazos. E quando diz assim, o prazo tal, a partir de tal situação, isso a banca costuma alterar também. A partir da situação X, aí a banca costuma colocar a data a partir da situação Y. Então, são pontos muito importantes para serem memorizados. Como eu acabei de dizer também, resolver inúmeras questões de provas sobre assuntos específicos. Por exemplo, você tem dificuldade de compreender o inquérito policial. Resolva só questões sobre inquérito policial, porque são muitas questões semelhantes, parecidas, e que sejam questões com gabaritos comentados. E quando no gabarito cita o artigo, súmula, não tenha preguiça, vá ao artigo, vá à súmula e leia atentamente. Se você viu que a questão está certa ou está errada, mas você não entendeu bem a questão, o assunto,
continue, né, nessa questão, leia novamente o gabarito comentado até você entender. Porque também não adianta nada você resolver, sei lá, 100 questões no dia e não compreender nada das questões que você resolver. Tem que procurar compreender. Isso vai ajudar bastante a você otimizar nos seus estudos e também na memorização, porque como terão muitas questões semelhantes, parecidas, então aquilo dali já vai ficando impregnado na sua mente. Você vai memorizando os pontos mais relevantes de forma automática. Por isso, isso ajuda bastante também na memorização. Hábito da releitura da lei seca. Normalmente a pessoa tem muita dificuldade de compreender a lei seca. Por exemplo, direito civil. A pessoa começa a ler e não entende nada do que está lendo. E há concurso nível médio também que cobra direito civil, penal, processo civil. E a pessoa tem dificuldade de compreender. Então tem que ter leitura, releitura, só que acompanhado do marca-texto, como eu falei antes, você vai marcando as palavras-chave, vai ajudar a compreender melhor a leitura da lei seca e também acompanhado de inúmeras questões de provas. Com isso você vai pegando um jeito de como a lei seca é cobrada nas provas. E você vai o que com isso? Aprimorando os seus estudos, irá agilizando. Por exemplo, você no artigo, você marcou, sei lá, 5 palavras. Só que vai passar o tempo, você vai pegando esse artigo já com facilidade. O que é que você vai fazer? Você vai desmarcar aos poucas palavras, até chegar, por exemplo, 2 palavras-chave, porque você vai ter aquele artigo em mente. E assim você vai otimizando os seus estudos e deixando mais refinados os seus estudos. Deixando, em vez de, por exemplo, ser um artigo com muitas marcações, muitas palavras, você vai diminuindo e vai acelerando a leitura. Aqueles que os artigos e seus derivados que você compreende já com facilidade, você vai ler mais rapidamente, só passar o olho mesmo, só para revisar. Os que você tem mais dificuldade, você vai se ater mais neles e vai procurar os pontos mais relevantes. Em alguns casos, são os artigos muito cobrados em provas, você pode analisar da seguinte forma. Você leu o artigo. Se você fosse o examinador da banca, qual a parte do artigo ou do seu derivado, inciso, a linha, seja o que for, você alteraria para o candidato errar a questão? Isso ajuda muito na compreensão e a pegar a malícia de estudos em relação a artigos, súmulas, enfim. Exercícios físicos. Parece não ter nexo com memorização, mas tem muito. É de suma importância a prática de exercícios físicos, seja caminhada, correr, pedalar, natação, porque o exercício físico otimiza a oxigenação do cérebro e ajuda a colocar o estresse para fora. Como você bem sabe, se você estiver com a mente cansada, você pode estar estudando o que você ama, mas você não vai compreender nada, não vai entrar nada na sua cabeça. E para evitar com que sua mente canse, é de suma importância a prática do exercício físico. Tira um dia, algumas horas para você fazer algum tipo de exercício físico. Para ser aprovado em concursos, OAB, vestibulares, seja o que for, tem que ser uma preparação mescla. Ou seja, não é só estudar muito, tem que saber como estudar, ter a metodologia ideal. Por que metodologia ideal? Porque não existe metodologia certa ou errada, mas existe a metodologia ideal para cada perfil de candidato. Às vezes, para mim é uma metodologia boa, mas para você não seja, e vice-versa. Então, exercícios físicos são muito importantes, que irão auxiliar bastante na memorização. Mnemônicos também são muito importantes. Por exemplo, direito administrativo, enfim, é muito importante os mnemônicos, pois auxilia bastante na memorização. E aos poucos você vai aprofundando aquele assunto. Eu costumo utilizar muito mnemônicos aqui no canal, pois auxilia bastante nos estudos, na compreensão, e a pessoa passa a compreender o conteúdo de forma mais rápida, de forma agilizada,
e eficiente. Então, procure fazer mnemônicos da forma que você achar melhor. O importante é que você compreenda, assimile o que está estudando. Revisões, resumos também são muito importantes. Faça resumos, revisões só dos pontos mais importantes, que seja um contexto, não perca muito tempo com resumo, ou então páginas e páginas, revisões, resumos, não, procure ser algo que seja algo enxuto, que seja um contexto do conteúdo estudado, que seja os pontos mais relevantes do concurso, ou seja, que for você almeja fazer. Então, por exemplo, você vai a algum local. Quando você vai a algum local pela primeira vez, o ideal é você ver alguns pontos que ajudam você a memorizar aquele local, aquela localidade. Você vai fazendo um mapeamento na sua mente. Por exemplo, até certo ponto tem uma placa lá e prosseguindo tem outro ponto lá que vou lembrar e chegar a tal lugar. Eu costumo marcar, eu tenho uma memória fotográfica muito boa, por exemplo. Há muitos anos atrás eu fui a um local muito distante, uns 100 quilômetros. Eu memorizei que em certo posto de gasolina eu devo entrar à esquerda. Aí na próxima entra à direita. Aí eu sigo adiante, sigo adiante, vou. Aí tem um balão. Eu sigo, faço o balão e continuo reto. Aí depois de um tempo eu entro para a esquerda. Eu vou procurar um campo de futebol. Só que nesse campo de futebol eu memorizei que começa aqui o campo de futebol começa aqui. Memorizei que na primeira rua do campo de futebol, a casa onde eu fui é tipo a quarta. Só que do lado dessa casa tem uma mercearia. Só que no comecinho da rua tem um lote vazio. Então, tipo, você cria pontos, você vai fazendo os mapeamentos na sua memória para chegar ao local onde você queira. E se fosse para mim ir lá de novo sem Waze, sem nada, eu acertaria. Só que antes disso, antes desse posto de gasolina, eu passo por diversos locais, diversos postos de gasolina, mas eu marquei esse ponto. Então você vai marcando os pontos para te guiar. E você vai praticando a memorização e sempre procurando inovar, procurando otimizá-la. Então, é isso aí, pessoal. Memorização é de suma importância para os estudos, para a vida, para tudo. Então, deixe o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho para receber as notificações. Bons estudos e fui!